Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Fala com meu patrão Clayton, na rua Desembargador Praxedes, número 895 no Montes. O telefone de contato é o 3491 4396. Atendemos de segunda a sexta. Boa tarde, Anderson. Tudo bem? Boa tarde. Prazer revê-lo aqui com a gente. Anderson, sobre o trabalho, né, que você fez aí esses dias que você teve para trabalhar, vou colocar só 20 dias, porque 10 teve a questão do recesso, alguns jogadores trabalham, você também acabou, acho que, viajando, né? Você disse que ia pescar, né, lá em Minas, no interior. Eu te pergunto o seguinte, Anderson. Você antes dizia que o time, na volta dessa Copa América, o torcedor do Ceará teria orgulho de ver jogar. Alguns jogadores te perguntou aqui durante a semana, disseram que estão entendendo mais a tua forma, como você quer que o time jogue. O que é que você pode passar de crescimento da tua equipe para a volta? Não acredito que segunda-feira o Ceará vai fazer uma bela partida. Não, a pergunta não é em relação a isso, mas para futuro, projeção de campeonato, de restante de Série A, teu time muda muita coisa, Anderson? Olha, então vamos lá, por partes, né? Eu não fui pescar nos 10 dias, tá? A gente continuou trabalhando mesmo lá em Minas, em cima de algumas possibilidades de contratação, de possibilidade de alguns ajustes. Esse tempo que a gente teve, ele foi muito benéfico, principalmente pelas questões físicas mesmo, a gente poder descansar os atletas que já fizeram uma série de jogos enorme no começo do ano, entendeu? Recuperamos, né, essas questões físicas, de força, intensidade, né? Começamos a introduzir alguns trabalhos um pouquinho diferentes. Conseguimos um tempo para poder mostrar para os atletas um pouquinho daquilo que a gente tem como ideia. Agora, isso não é garantia que já no primeiro jogo vai estar tudo funcionando muitíssimo bem, porque não é assim que as coisas funcionam. Está todo mundo também, né, trabalhando nesse período, todo mundo tentando fazer o melhor, né? Nós temos um jogo em que apenas um vai sair vencedor, ou até nenhum, né? É um resultado que pode acontecer, empate das duas equipes. Então, quem não conseguir esse primeiro resultado, não quer dizer que está tudo certo, né? Ou está tudo errado. Para quem conseguiu a vitória não está tudo certo, para quem for derrotado não está tudo errado. Então, assim, a gente sabe que é um campeonato difícil, que é muito importante a gente pontuar e que a equipe possa, nesse período, entender um pouquinho mais do que é a ideia que eu tenho de jogo, entendeu? Eu não sou um treinador que joga para não perder, eu sou um treinador que joga para poder vencer jogos. Eu tento passar isso para os atletas, essa é a minha ideia. Nós vamos enfrentar um time que tem um treinador que pensa muito assim, né? O Fernando Diniz é um treinador que pensa muito em como vencer jogo, né? A equipe do Fluminense é uma equipe que tem um poder de posse de bola enorme. Então, assim, a gente tem pela frente um grande adversário, um jogo difícil, mas que a gente confia muito que a gente possa dar uma boa resposta aí já nessa primeira partida. O Anderson, pegando aí um pouquinho também dessa sua fala com relação a colocar um time para buscar a vitória, né? Deu para, nesse período, né, eu sei que você trabalha todos os setores, mas o setor defensivo a gente vê que está mais compacto, né? A gente percebe que eu sei que você trabalhou, mas não precisou talvez trabalhar tanto. Mas o ataque, Anderson, vem sofrendo algumas críticas e em cima disso, né, você deu para trabalhar mais algumas jogadas ofensivas, deu para se trabalhar mais o ataque do Ceará para que ele possa ter o melhor desempenho no decorrer das partidas, Anderson? Olha, eu costumo falar que aqui no Brasil talvez dê pouca atenção para questões ofensivas, entendeu? A gente deixa isso muito a cargo do jogador apenas. Então, se você quer ter um ataque bom, você põe os jogadores lá e eles resolvem. Eles fazem uma jogada individual e está cada vez mais difícil isso. Porque a supremacia de um jogador perante um sistema defensivo, ela é muito complicada. É muito difícil um jogador hoje pegar e driblar 2, 3 jogadores e fazer numa jogada individual ele criar uma situação totalmente dele mesmo, né?
numa situação de ataque, ele desenvolver uma situação individual. É muito difícil isso, assim, principalmente quando você joga com equipes bem organizadas defensivamente, que oferecem poucas oportunidades de gol. Então, assim, a gente teve a preocupação de mostrar alguns caminhos, mostrar o que a gente tem que fazer, quais são as movimentações, quais são os posicionamentos, e espero que eles possam colocar em prática. Agora, a garantia de que isso vá dar certo ou não é muito difícil, né? O futebol, se as pessoas entenderem um pouquinho, o gol é um evento raro, não é um evento constante. Você não ganha todo jogo aí de 9-8, de 10-5. São jogos difíceis, apertados, 1-0, 2-0, 3-0. Quando sai aí, às vezes é 4-0. Né? Não é uma coisa assim tão fácil fazer gol. Mas é uma coisa que a gente tem como objetivo principal, assim, sempre buscar isso. Quando eu falo que eu sou um treinador que gosta de jogar para vencer, eu gosto de jogar para vencer de maneira equilibrada. Eu não tenho uma equipe solta completamente que dá muitas oportunidades para os adversários. A gente tenta ser uma equipe bem equilibrada, que joga com posse de bola, que joga para frente, que busca o gol e que tenta evitar ao máximo que o adversário possa chegar no nosso gol. É esse pensamento que a gente tenta desenvolver constantemente. Anderson Moreira, boa tarde. Bernão Monteiro. A pergunta não só minha e do torcedor do Ceará, Anderson. Já que o Ceará buscou o mercado, não conseguiu, só apenas o Felipe Cardoso, como é que estão esses jogadores? Já poderão ser relacionados para esse jogo de segunda-feira ou não? A grande expectativa nossa do torcedor, Juninho, Quixadá, Felipe Bachola, Wesley, já neste primeiro momento poderão ser relacionados para esse jogo, Anderson? Eu acho que nós temos uma chance boa desses atletas. São atletas que tiveram muitos problemas no início de temporada. A gente conseguiu recuperar bem. A gente tem que ter um certo cuidado. Uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas não entendem, e é importante explicar, quando você trabalha com atletas de alto nível, alta performance, você está tirando o máximo desses atletas. A linha entre bom rendimento e lesão é muito próxima. Porque se você não conseguir treinar o seu atleta em alto nível, ele não vai conseguir um desempenho bom no jogo. Então a linha é muito tênue, é muito estreita. Então o atleta você tem que estar em constante vigilância, porque ele pode em algum momento fazer um esforço um pouquinho acima do que seria o normal e o adequado, e ele corre um risco de ter alguns problemas. O que são problemas quando um atleta está mais inativo e está tentando recuperar a forma? Algum incômodo muscular, alguma tendinite, são algumas coisas que a gente precisa controlar um pouco mais. Então esses atletas, eles estão correndo atrás. Eles não estão como os outros atletas que tiveram um primeiro semestre tranquilo. Então a gente está com todo o cuidado para que eles possam conseguir o desenvolvimento físico necessário para jogar em alto nível, sem que a gente corra risco de perder esse atleta por mais tempo. Então, assim, é uma chance grande deles poderem participar, mas se ainda a gente necessitar de um tempinho, a gente vai fazer esses ajustes. Mas são jogadores que estão treinando bem, dando uma resposta muito positiva. A gente está conversando constantemente com eles, porque eles ainda não estão no ápice da forma deles. Infelizmente, por mais que a gente tenha feito todo o trabalho, a gente teve muito cuidado para que a gente não exagerasse em nenhum momento, que eles tivessem uma condição boa de poderem participar, aí, principalmente do restante da temporada. Tá? Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Você tem uma marca, desde que você assumiu o comando técnico do Ceará, de ser transparente, ser honesto, não vender ilusões para o torcedor. Desde a sua primeira chegada ao Ceará, você passou para o torcedor, pé no chão, e vem seguindo essa conduta. Perguntamos a alguns atletas essa semana o trabalho que o Anderson está fazendo coletivamente. Muitos disseram, não, ele ainda não definiu a equipe, está ainda fazendo experiências. Hoje, na cabeça do Anderson, não sei se você vai falar, até porque o time vem treinando fechado para a imprensa. Na cabeça do Anderson, o Ceará está definido para enfrentar o Fluminense ou você leva dúvidas ainda para o Rio de Janeiro?
Não, eu tenho uma ideia já muito clara para esse jogo específico, né? Do que a gente tem que fazer, a minha forma de pensar a equipe para esse jogo. Eu não sou um treinador também, eu acho que o futebol está acabando um pouquinho com isso. A questão de a gente ter titular e reserva, bater nessa tecla o tempo todo, né? Se eu não estou enganado, acho que o Filipão deu uma entrevista aqui que o clássico contra o São Paulo, que é um campeonato extremamente importante para eles, ele deve fazer 7 alterações na equipe, não tenho certeza disso. Então isso é uma prova de que a gente tem que investir no elenco, gente. Aquilo que eu falei com vocês, eu tenho certeza absoluta que o time que vai iniciar o jogo de segunda-feira, essa nova etapa, não vai ser o time que vai terminar o ano. A gente vai ter muitos atletas que vão entrar, que vão fazer uma sequência de jogos, que vão sair, né, que outros vão ultrapassar. Então, assim, a gente tem uma utilização grande do elenco. A gente gosta, a gente tem, claro, uma ideia de equipe. Eu costumo falar assim que quando você faz de 3... no máximo 3 modificações na equipe, você não desconfigura totalmente a equipe. Mais do que isso, você corre um risco de desconfigurar. Então a gente vai, jogo a jogo, fazendo um encaixe pequeno em cima de uma ou outra conduta. Jogador para iniciar jogo, jogador para terminar jogo. Isso é uma coisa que a gente tem visualizado como tendência mesmo no futebol. São poucos jogadores que conseguem manter, né, uma titularidade em mais de 80% dos jogos da sua equipe, né? O que era muito comum antigamente. Antigamente você tinha um time titular, o time reserva, e de vez em quando trocava um ou outro. Acho que agora isso está muito mais móvel, né? A gente tem outras peças, a gente encaixa de acordo com o adversário, com a proposta do jogo, de uma situação, um detalhezinho do adversário que ele te oferece possibilidade de poder explorar um determinado aspecto, entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente tem que ter uma equipe competitiva. A equipe que estava jogando, né, basicamente é uma equipe que deve ser mantida a sua grande base. Eu não posso, assim, eu gostaria de falar para vocês, assim, olha, nossa equipe vai ser essa. Falar para o nosso torcedor, ó, nosso time vai começar assim, assim, assado. Mas se vocês me prometessem que não iam falar nada para o Fluminense, entendeu? Que o Fluminense não vai saber de nada. Só que isso não vai ser possível. Quando a gente fala aqui, todo mundo fica sabendo, porque a informação está para todo mundo. Não é uma coisa que a gente gosta de... Se eu pudesse não oferecer essa... E não é isso que vai ganhar o jogo. Eu posso falar o time, posso não falar, mas eu acho assim, a gente ainda tem um prazo que qualquer tipo de antecipação, se eu souber realmente quem o Fluminense vai começar jogando, já me ajuda um pouquinho a criar alguns detalhes, preparar alguns detalhes em cima do atacante que vai jogar, do lateral direito que vai jogar. Então não é maldade da gente, é porque a informação ela é importante. Se vocês soubessem, por exemplo, que a partir de amanhã o dólar fosse ter um aumento considerável, vocês não iriam hoje todo mundo lá comprar uns $100, $200 para poder vender amanhã? Então, sim, a informação, para alguns momentos, ela é de extrema importância se você sabe antecipadamente. Então não é o segredo que vai vencer o jogo, vai fazer a gente jogar bem, não tem nada disso. Mas a partir do momento que você tem algumas informações, você consegue preparar a equipe isolando aquelas alternativas. Você consegue focar mais. Se eu soubesse quem o Fernando Diniz vai colocar no jogo de segunda-feira, eu já ia eliminar grande parte do meu trabalho, né? Que é fazer uma prospecção assim, daquilo que pode acontecer, quem são os atletas, né? Então, infelizmente, e quando vocês falam assim, o treino é fechado, eu sei que para vocês é muito complicado, não é muito fácil, é uma norma do clube, assim, quando um treinador chega no clube, tem treinadores que fazem diferente, eu não gosto de mexer muito naquilo que está como hábito. Eu não sou eterno aqui no Ceará, eu vou rodar ainda muito, espero ficar aqui muito tempo, espero que a gente tenha bons resultados, tenha êxito, que o torcedor possa sentir realmente que a gente está fazendo um bom trabalho, mas eu não quero chegar aqui e colocar o clube da minha forma. Não, isso é uma coisa do clube. Eu quero ajudar o clube a crescer esportivamente dentro de campo. É isso que é o meu projeto, de construir boas equipes, de montar uma equipe competitiva,
de ficar com um olhar atento aos meninos da base que têm possibilidade de jogar no clube e virar um ativo futuramente. É nisso que eu posso contribuir. No máximo, quando me é perguntado sobre alguma coisa do clube, eu dou minha opinião. Mas não quer dizer que tem que ser do meu jeito. Isso já acabou no futebol e já faz algum tempo. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador do futebol, também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time. E, principalmente, das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, campeão brasileiro Série B 2018, Ferroviário, campeão brasileiro Série D 2018, Ceará, bicampeão cearense 2017-2018. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará, Ferroviário e de qualquer time, você pode ligar no 98616-2186, 98616-2186 e fala conosco, Maurício Santos. Esse número também é o nosso Zap Zap e o nosso blog esportivo é Maurício Retro Pôsteres.